Aqui, direto da Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência, programa Luz da Inclusão, faz uma edição para vocês. Agradecer primeiramente aqui a Public House que nos veste, dá um prazer aqui de vestir essa roupa, costura vitalícia, meu amigo Guilherme, promoção de 50% em todo o site, aproveita essa moleza. Um abraço pro meu amigo Célio de Oliveira também, do Afoxé Filho Gigante. François tem Filho Gigante do Rio de Janeiro também, meu irmão. Célio Oliveira, 73 anos, do Afoxé Filho Gigante. Manda um abraço para Conceição, Thiago Restel, meus amigos, da Transporte do Cadeirante, transportando o cadeirante com qualidade, respeito e muita dignidade. Nós temos um cadeirante aqui presente hoje, meu amigo Alessandro Montano. Alessandro! Tudo bom? É um prazer estar aqui na TV Inclusão. E você que nos segue nas redes sociais e viu o nosso programa, lembre-se, aqui quem manda é você. Então mande a sua demanda, mande aquilo que você gostaria de ver e seja falado e visto aqui no programa. Lembrando que a comunidade PCD tem agora uma representação, uma luz no fim do túnel, a TV Inclusão. E hoje vou fazer agora uma audiodescrição de todos que estão aqui na bancada. Começando pelo nosso querido Luiz Marinho, que está com uma linda camisa verde esperança, cabelo cortado na régua, ele não é calvo, lembre-se. Unido relógio prateado, sem anéis que não podem ser vistos do espaço. E eu, com um lindo boné, camisa esportiva, um relógio amarelo que pode ser visto do espaço, de cadeiras de rodas, estrutura e corpo mesomorfo. Do meu lado está a nossa querida visitante, a nossa querida doutora Daniele Cunha. Daniele Cunha está cabelos pretos, bem maquiada, produzida, com anéis que podem ser vistos do espaço. Um sorriso envolvente, sem alface no dente, isso não é brincadeira, é para quebrar o gelo, porque a doutora tem muito que dizer aqui pra gente, e a gente tem muito que ouvir dela em relação à expertise dela, em relação ao Detran, trânsito e, é claro, carteira de motorista para pessoas com deficiência. Vamos conversar com quem tem o que falar. Essa é a TV Inclusão. Um abraço, doutora Daniele Cunha. Obrigado pela presença, um prazer ter aqui. Especialista em trânsito, né? Vamos falar direito de trânsito. Viu, doutora? Viu como é que é? Viu? Quebrou o gelo agora, sim, deu para rir bastante. Claro. Direito de trânsito. Claro, doutora, obrigada. se apresenta para o nosso público. Obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite da TV Inclusão, obrigada ao Luiz Marinho, obrigada pela narrativa sobre a minha pessoa, só que não falou que eu tenho quase 1,80 m, né? Eu sou alta. Então, eu estou aqui para conversarmos um pouco sobre essa classe que realmente não tem e não entende muito dos seus direitos, às vezes, dos benefícios de uma CNH-PCD. Aproveitando aqui, ele está a presença do meu amigo Pedro Paulo Filho, Pedrão. Um abraço, Pedrão, assessor parlamentar, o vereador Alexandre Bessa. Manda um abraço ao nosso vereador, nosso amigo, nosso irmão. Presente aqui, Pedrão. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui no nosso estúdio. Doutora, começamos aqui com trânsito na veia. Também conheço um pouquinho. Fui chefe do esporte de vistoria do Detran, fui chefe da regional do DETRO. E falar sobre PCD, direito de trânsito é muito importante. Quais são as novidades do trânsito hoje, do direito do trânsito? A gente sabe que chegou a moto por aplicativo. Sim. Tem uma demanda gigante. Explodiu. Primeiro chegou pelo iFood, entrega rápida, chegou bicicleta elétrica, moto. Agora com a chegada do aplicativo, da moto por aplicativo, o trânsito fica um caos. Vai ficar um caos, mas aqui no Rio de Janeiro, diferente de São Paulo, né, nós temos a nossa primeira motofaixa, que fica ali em São Conrado, que todos, né, no primeiro momento disseram que não ia dar certo, está dando super certo. Hoje eles têm aquela motofaixa, estão já fazendo um planejamento de ter novas motofaixas no Rio de Janeiro, até porque o moto Uber cresceu bastante, né? E, inclusive, agora com a questão da moto, as autoescolas também, eu não sei se todos estão cientes disso, que também agora estão com motos especializadas para pessoas com deficiência física. Então, agora, também dependendo da sua deficiência, isso vai ser verificado através de laudos, né? Tem agora motos que uma pessoa que existe determinadas deficiências, ela pode também fazer a autoescola, que era algo que não existia, era só mesmo automóveis.
A gente tem falado bastante no programa, problematizando algumas coisas da cidade. A chegada do aplicativo tem uma mudança no trânsito. Aquele carro que ficava em casa, só sair final de semana, ele está na rua, rodando 14, 15, até 16 horas. Se o próprio dono é o motorista, ele está terceirizando esse carro para estar na rua. Então você tem um impacto. Já estava caótico no trânsito, mas essa chegada ficou problemática. Com a chegada da moto por aplicativo, você tem um fenômeno. O cara tem um carro de 40 mil reais, ele vende o carro e compra 4 motos, 5 motos. Ele vira um empresário de aplicativo de trânsito. Então são mais 5 motos no mercado. Isso tem acontecido muito. Por quê? O valor da corrida de moto é muito mais barato. Sim. Do que do carro. Você não fica preso no trânsito. O que acontece que vem com isso também vai preceder a minha pergunta. Você verifica quem anda na rua que o cara também não está parando no sinal de trânsito. Porque ele precisa fazer bastante corrida para ele poder ganhar dinheiro, porque a corrida dele é mais barata do que a do carro. Então o cara vai, desculpa o termo, roletando sinal em cima de sinal. Isso acontece que vários acidentes. Quando acontece acidente, vai desembocar onde? Nas clínicas de saúde, nos postos de saúde do município. Aí você começa a afetar a área da saúde também. A senhora que é especialista em trânsito, em direito de trânsito, tem alguma legislação sobre essa situação, sobre essa chegada? A senhora acha que teve um preparo? Não teve. Chegada? Não teve preparo algum, né? Como sempre, não existe esse tipo de preparo, e sim apenas após dos incidentes, dos acidentes, dos problemas, das multas, infrações, e como temos também nenhuma fiscalização sobre isso. Não existe essa fiscalização, então realmente as motos, né, por aplicativos, elas têm, de fato, que eu tenho visto, que também sou condutora, os avanços de sinais, entre outros casos que ocorrem acidente. E isso também traz um grave problema para o PCD, porque para você, né, pessoa que existe uma deficiência, ela tem que atravessar a rua. Então, o fato das motos elas não pararem no sinal, no semáforo, para aguardar o pedestre para efetuar a sua passagem, então está ocorrendo muitos acidentes. E os acidentes são acidentes graves, porque é quebra de fêmur, é quebra de algum osso, né, vinculado à perna, ou ao braço, ou algo assim, que realmente traz um grande prejuízo, como você falou agora, né, nos hospitais e nas clínicas. O que acontece muito também, doutora, no caso do PCD, eles chamam de um aplicativo, o motorista não sabe que ele é um PCD. Não. É verdade. Muitos não querem aceitar a corrida. De cada 10 Uber que eu peço... Você pode falar melhor do que eu sobre isso. De cada 10 Uber que eu peço, costumo dizer que 7 a 8 me levam. Um não quer levar de jeito nenhum, e aí cria essa lenda urbana que a cadeira de roda vai rasgar o banco de couro. Sim. E um não leva porque não conhece, mas quando você tem 20 anos de deficiência física, você aprende a andar com uma mochila, e a minha mochila tem tudo. Eu tinha até a cordinha, a famosa cordinha do porta-mala, mas hoje em dia eu só ando com um plástico de lixo, litrão, né? Sim. Aquele de 50 quilos, aquele, né? Para poder forrar o banco todo do carro e botar a cadeira, e eu vou sentado na frente. Uma das minhas ideias que eu tenho seria chamar o poder público para tentar fazer um vídeo institucional mostrando como tira e coloca uma cadeira de dentro do carro, para quebrar esse estigma de que há dificuldade para transportar o cadeirante. Lembrando que eu, no meio da deficiência, eu sou chamado pelos cadeirantes de falso cadeirante. Por que falso? Porque eu não faço a transferência da cadeira de roda para dentro do carro. Eu levanto no andador, dou 2 passos, giro o quadril, sento, e aí coloco as pernas para dentro, pego a minha bolsa, a almofada da cadeira e ensino geralmente ao motorista, a maioria das vezes, 99% das vezes, como dobrar, fechar a cadeira e poder fazer o ingresso dela dentro do carro. Então acho que a Uber, na verdade, ela não tem hoje uma pessoa, e aí se alguém da Uber, alguém da direção da Uber, alguém que trabalha na Uber ver e precisar,
voluntariamente a TV Inclusão e eu me prontifico a fazer um vídeo para Uber, para mostrar como é que faz. Que bacana. Para poder levar uma cadeira de rodas. E a problemática também do transporte não é só em relação à logística da cadeira. Tem trechos, por exemplo, eu moro na Barra da Tijuca, da minha casa até a estação Jardim Oceânico, varia o custo, dependendo da hora do dia, de 10 a 15 reais o X. E o Comfort de 12 a 18 reais são geralmente o que eu mais uso, né? Ou o X ou o Comfort. Mas por que eu estou falando de preço? Por que eu estou falando isso? Porque por consideração ao motorista, a pessoa que vai me buscar, eu geralmente peço o Comfort. Porque ele vai ter o trabalho de pegar, além da cadeira de roda, o andador. E também colocar e tirar, né? Tem toda uma ordem de que você coloca no carro. Primeiro a cadeira, depois o andador. Então, assim, geralmente, não posso viajar com 2 pessoas, geralmente no máximo uma que vai apertado no canto, geralmente atrás do motorista. Então, mas você tem que pedir um carro maior. Sim, mas eu não escolho o carro, é o aplicativo que designa. E outra coisa, já chegou um Kicks pra mim, aí o cara disse que tinha banco de couro e que não ia me levar porque eu destruí o banco de couro dele. A revolta foi tão grande dos motoristas que estavam próximos e que ouviram isso, porque do lado da minha casa é uma clínica. Eu vou te levar de graça, os motoristas de táxi. Então, assim, são uma série de questões e meandros. E você tem que entender também o histórico da Uber, né? A Uber ela foi criada justamente para levar quem se sentia marginalizado pelo táxi em relação aos valores do táxi. E o deficiente ele entra nessa seara porque quando você chegava de seleção paralímpica, que o centro de treinamento fica em São Paulo, ninguém de táxi queria te levar. Era a verdadeira luta para você conseguir pegar um táxi. Então, o deficiente físico se sentiu incluído. Mas agora, com o advento de muita demanda da Uber e dos chamados motoristas particulares, muitos motoristas executivos estão migrando para a Uber. Então, continuam os mesmos vícios. Né? Eu não levo. Não pode. Não sei o que. Tem que caber no porta-mala. Mas tem um kit gás. Mas olha, eu não tenho que dizer, a não ser que seja uma coisa assim. Por exemplo, eu tenho uma academia que eu frequento, é uma rede de academias aqui no Rio, eu vou falar o nome, é Smart Fit. Tem academias da Smart que são no mercado. A primeira coisa que eu escrevo no aplicativo para o motorista é: não estou levando compras, estou voltando para casa. Mas eu não tenho que dizer se eu sou cadeirante, se eu estou com andador. Eu acho que a partir do momento que ele se habilitou a trabalhar por aplicativo, uma empresa, e ele está representando sempre a empresa, ele tem que me levar. Porque eu não posso querer levar, eu estou levando explosivo aqui, estou levando um papagaio. Mas tem uma distorção aí, Alisson. Você que atentamente a tua fala, tudo aqui. Eu não esquece o seguinte: o taxista, agora o motorista de aplicativo, você está falando da Uber, mas não é nada contra a Uber, o transporte por aplicativo, ele é um cessionário de serviço. Quando ele bota o carro para transportar na rua, ele está fazendo o papel que deveria fazer transporte público. Então, ali ele deixa de ser dono do carro dele. O dono da empresa de ônibus, ele é dono do ônibus. Mas quando ele está na rua trafegando, ele está para atender a população. Eu não posso dizer A ou B porque o carro é meu. Eu sou funcionário de um serviço público. Não é isso, doutor? Sim, sim. É assim que funciona? Sim, é assim que funciona. Então o cara está tirando algo no meu carro, está na praça. Não sabia disso, doutor. Não sabia. Sim. Ele está servindo a população e você recebe para isso. Você tem uma concessão para isso, você tem uma licença para isso. Não é isso, doutor? Exatamente. Inclusive, com essa demanda que nós temos hoje no Rio de Janeiro, não há o que se falar que não tem veículos que não possam exercer esse tipo de serviço. Tem sim, falta de fiscalização, informação, orientação e educação. E como o nosso amigo aqui disse, ele está se colocando para ensinar esses motoristas de aplicativos de uma forma educativa, porque só quem tem a dor do problema sabe a dificuldade, porque você sabendo lidar com a situação facilita bastante o motorista de aplicativo também a não generalizar e não ter medo, nem ter nenhum tipo de preconceito, falando a verdade, de estar fazendo o translado dessa pessoa. É muito difícil. Eu te falo que
Inclusive tem uma fala que eu lembro do amigo meu que é cadeirante, que ele tem carro. Quando você se prontifica a usar um aplicativo, você está... Né, olha a dor que o deficiente passa. Olha como é que ele falou. Você está mendigando para que alguém te leve a algum lugar. Exatamente, o constrangimento é muito grande, porque só por ter essa dor, muitos não querem nem sair de casa, com tanta dificuldade na locomoção. E aí ele falou isso para mim, ele falou, você não precisa disso, tenta comprar um carro. E uma outra coisa que a gente pode falar em cima disso, que é um absurdo de caro, os chamados táxis, né, de transporte de cadeirante, que entra com aquela rampa. O preço muitas vezes não é acessível a todos. Então, quando a gente chama a Uber, né, e ela dá a voz dela, é para a gente justamente não é fazer uma crítica, é fazer um esclarecimento, que muitas vezes o que falta para as pessoas, isso eu sinto e vejo todos os dias, porque o motorista também fica agradecido que você está tendo cuidado do carro dele. Não para aí não por causa da poça, a roda pode estar molhada e vai sujar o banco. Então, assim... Mas olha, em todas as minhas viagens, tudo que eu tenho feito, eu nunca tive problema. Já tive problema assim de motorista que falou, não levo, se não couber na mala, não levo, não vou levar, mas acontece. Já andou de ônibus intermunicipal? Meus 21 anos como deficiente, não. Não. Fui em Itaguaí uma vez, e aí vou falar uma situação que ocorre, que é o grande problema que a gente tem. As estações, tanto da rodoviária, quanto estações de ônibus intermunicipais, não tem uma chamada rampa elevada para você entrar direto na área de transporte dos transeuntes, porque geralmente quando você entra num ônibus, né, tem a escada que você sobe. Não tem nenhum tipo de acessibilidade. Geralmente eu tenho que pegar o andador, levantar no andador, porque ainda consigo ficar de pé e deambular, né, que é o termo de marcha específica para quem consegue andar de andador, né? Aí eu jogo meu corpo à frente na escada e aí eu sento na escada e vou subindo, praticamente me arrastando. Eu acho um verdadeiro absurdo nós, no pleno século XXI, né, a gente não fazer, né, ou dar posse a pessoas cadeirantes, porque só elas que passam isso. Né? Mas você está pedindo então para você? Não, eu estou pedindo para que pessoas que sejam cadeirantes ou pessoas que usem a cadeira e usem de andador, só não tem eu no estado, né? Não existe um monopólio sobre a verdade e a razão, né? Acredito eu. Então, pessoas que você pudesse outorgar algum tipo de poder para fiscalizar e mostrar a dificuldade que um cadeirante passa no transporte público, que é maior, até por ele ser o mais, né, necessitado de cuidados especiais. Queria aproveitar a sua presença aqui, tem algumas perguntas de algumas pessoas que estão chegando aqui. Primeiro, o ônibus intermunicipal é aquele de uma porta só. Sim. Né? Ele não tem elevador. Não é? Tem uma cadeira lá reservada. Se chegar lá em cima, se conseguir chegar lá em cima, você tem lá. Tem que rir para não chorar. O seu direito. Absurdo isso. Falei, a edição da lei 13.146, Lei Brasileira da Inclusão, já deveria ter sido suplantada. Ela é de 2015, estamos em 2024. Se em 9 anos conseguiram se adaptar para isso, tem algumas iniciativas. Ali onde é a mala, o cara entra no elevador ali, ele sobe, já fica no espaço da cadeira. Tem algumas iniciativas, mas são muito urgentes ainda. Isso é um passo. O segundo tem, como ele citou, o transporte adaptado, que não tem regulamentação. Não existe regulamentação. Não existe regulamentação para eles. Não, regulamentação que tu fala, no caso que ele está falando, transporte adaptável, tem regulamentação para utilização. Estou falando de motorista por aplicativo, que ele estava comentando ali, ou taxista. Não tem regulamentação. Esse do adaptado, as espinhas do bucho que tem por aí, que desce a rampa, que o cara sobe, sempre tem aqui, até patrocinou a gente. O taxista, aqui. Você está falando do taxista? A gente não sabe o que eles são. Então, olha, 10% das frotas. Da rampa. Sim, 10% das frotas de veículos, de locadoras, taxistas, de ônibus, eles todos têm que ter, por lei, eles têm que ter toda a adaptação para poder transportar os passageiros. 10%. São 10%. Inclusive de locadores, porque muitas pessoas não sabem. Mas você pode alugar um veículo
nada te impede. Se você tem a sua CNH PCD, dependendo da acomodação, se é câmbio automático, você pode alugar um veículo para passeios ou para o uso pessoal. E muitas pessoas não têm ciência. Isso é lei, isso é 10%. 10% É isso. Eu não sabia disso. Aí ficam 3 perguntas que as pessoas, você tem que ter cuidado quando você faz algumas perguntas, acho que está levantando alguma polêmica. Pergunta número 1. Não tinha que ter um fiscal próprio deficiente para cada tipo de lesão? Ah, mas assim vai precisar contratar. Pô, mas qual o problema? Porque só quem passa... Existe uma frase do autismo, eu digo que é uma frase da deficiência física da era moderna. Nada sobre nós sem nós. Se eu sou cadeirante, se eu sou anão, se eu sou cego, eu tenho que ter um representante para poder testar aquela acessibilidade e mobilidade. Não existe aquele sabedor, seja ele anão, ou cego, ou cadeirante, que sabe tudo para todos. Até porque a gente vive num universo multidisciplinar. Não verdade. Deveria ter um representante na Gestramp, não poderia ter um representante cadeirante na hora de fiscalização, não só de ônibus ou de transporte, mas também das barcas. Sim, eu acredito que tinha que ter pessoas, né, com determinadas deficiências, que realmente são deficiências físicas, um grupo dessas pessoas que fizesse, sim, primeiramente os testes. Porque não adianta também ter uma pessoa que existe determinada deficiência, que a outra, que tem necessidades especiais, visual, e um cadeirante. Um visual não tem a mesma deficiência que um cadeirante, que, né, no caso, tem a visão perfeita. Então, eu acho que tinha que ter, primeiro, todas as empresas tinham que passar por todos os testes com essas pessoas que têm deficiência e ter um representante, sim, para estar fiscalizando, porque somente aquela pessoa que tem aquela determinada deficiência ou aquele grupo, que é um grupo mais sensível, que vai entender. Então, por mais que você seja cadeirante, um que tem problema visual também tem né, ou auditivo. Então, assim, você tem como... Ali, eu não vivo a cegueira, eu vivo a deficiência de mobilidade. Então, o nanismo, gigantismo... Então, tem que ter uma pessoa com uma deficiência, mas os testes todos, na parte de transporte, como também nas barcas, porque as barcas, então, ela, né, dependendo da barca, hoje em dia já mudou, né? Muitos são, agora é aerobarco, tem, né? Mas as barcas ainda finais de semana são as barcas antigas. São as barcas antigas. Preciso de ajuda e tem trechos que só com o próprio funcionário das barcas só se dá para passar a cadeira. Porque por mais que tenha a rampa, existe também a questão das marés. Então, eu acredito que todas... Então, tem que ter uma fiscalização para estar dando amparo, até para estar dando apoio, um suporte, porque a pessoa que passa por isso ou tem a sua autonomia, ela precisa de alguém que oriente, que entenda o caso dela. Né? Não adianta que eu não vou entender determinados casos. Aproveitando a tua fala, a gente vai tirar um dia, porque a gente já fez, por exemplo, tem um TV Inclusão, um programa, que eu mostrei todo o entorno do metrô, do Largo do Machado. A gente ainda não levou ainda, totalmente ainda, que é uma coisa que a gente quer fazer no programa, que é o chamado Patrulha PCD. Que é mostrar o entorno de várias áreas. Então, uma das ideias que eu tenho com o François, que é o meu companheiro de aventuras, né, François? Né? A gente vai pegar um dia para pegar as barcas até Niterói e Paquetá. Para quê? Para mostrar como está a receptividade lá. Por quê? Como nós somos hoje uma cidade internacional, o Rio de Janeiro, né, tem pontos de turismo. Toda gente que quer ir a Paquetá, você não está mostrando só para o cidadão do dia a dia, você está mostrando para o mundo, né? Eu morei na Ilha de Paquetá há muitos anos, então, assim, é realmente até interessante isso. Quando falo em barcos, a gente lembra sempre de tipo Niterói e Paquetá. Eu morei na Ilha de Paquetá há muitos anos. Lá é um passeio maravilhoso para quem tem qualquer tipo de deficiência, porque não pode ter veículos, não pode ter carros. Então, você tem como ter mais acessibilidade aos locais, até mesmo na parte turística, você consegue ter mais acesso, como a Praia da Morena, enfim. Mas é a questão de chegar até o local. Da sua casa, da sua residência,
pegar um transporte de 1 hora, porque existe também a questão da acessibilidade, para chegar num local que é um paraíso, né? Olha onde leva a gente a discussão. A gente identifica aqui, a gente precisa discutir mobilidade urbana. Sim. Mobilidade É urbana. uma condição, por exemplo, dificuldade do cara chegar da ilha de Paquetá. Nós temos aqui também a Ilha da Gigoia. O cara para ali e quer visitar. A gente está tendo um monte de eventos. Claro. E como é que, por exemplo, um cadeirante acessa as ilhas? Então a gente precisa fomentar essa discussão. Sabe o que é importante a gente falar isso aqui? Nós temos falado tantas coisas aqui e eu tenho visto o resultado. Tenho ficado muito feliz. Ai, que bom. Eu sou extremamente um extremo crítico do carnaval nosso, carioca. Cidade do Samba nunca foi aberto para nada. Eu falei, a gente falou tanto isso aqui, aí vi o final de semana inteiro aberto ali a Cidade do Samba para as pessoas curtirem samba. Foi graças a Deus alguém ouviu. A Cidade do Samba, a gente sabe ter ali os galpões, né? Sim. Eu sou profissional das alegorias. Foi uma excelente ideia. Beleza, mas nós temos 2 galpões, que eram 14 escolas, então foram do grupo especial, então foram feitos 14 galpões, só que hoje só desfilam 12. Então 2 galpões ficam vazios. Toda a área hoje vazia. Por que não ter samba? A gente ainda é reconhecido lá fora como, né, país do samba, carnaval. O maior espetáculo da Eu quero vir terra. visitar aqui, por exemplo, a sexta, quero ver samba. Estou numa segunda-feira no Rio de Janeiro. Quero ver samba. Aonde? Cidade Tem do Samba. Cidade do Samba, é referência. Mas ela fica fechada. Ah, tem o Samba do Trabalhador que é na Tijuca, fazendo propaganda lá de graça, viu, gente? Lá no Renascença, mas é um paguai. Tem os sambas, né? Do Rio, mas, um mas é o cartão postal, né? O cartão ponto turístico. O cara vem para uma escola de samba. Quer ver passista, bateria, aquelas coisas. Aonde é que ele vai assistir? Eu tive lá trabalhando lá pela Lei Seca, né? Para quem não sabe, eu sou agente de educação da Lei Seca. Foram as comemorações do Dia, né, Nacional Dia Nacional do Samba. do Samba. Então, Dia e uma 2 de coisa dezembro. boa que foi feita até uma área para PCD. E eles abriram público, justamente ali a área da Cidade do Samba para o público. Você entrava, era gratuito, né? Com bares da Brahma, fazendo propaganda também para a Brahma, hein, gente? Viu? E aí você dava 1 quilo de alimento perecível, né? Não perecível, para poder adentrar. Então, assim, e aí fizeram um mini desfile, né? Então, assim, eu acho que eles viram um insight que daquele pode funcionar um ano inteiro, fazendo propaganda do nosso carnaval, né? O que a gente sabe fazer muito bem. A gente falou muito isso aqui. Vou dar um outro exemplo, o Sambódromo. Aquela estrutura maravilhosa montada ali. É aquela estrutura que nós pagamos o ano inteiro, só utilizada só a semana do carnaval. Quarta-feira de seguida fecha, encerra aquilo ali só no próximo carnaval, que vai acontecer alguma coisa ali. É uma estrutura muito grande, um custo muito alto que nós pagamos para usar uma semana por ano. Ah, nós não somos do país do carnaval, por que só tem que lavar uma semana por ano? É verdade. Porque é só uma semana. Então, para trazer de volta para o nosso assunto, transporte, mobilidade urbana, exatamente isso que a gente fala aqui tem repercutido, graças a Deus. Graças a A Deus. gente fala muita coisa aqui, não tem segredo, a gente fala exatamente para despertar as pessoas. Não tem área de diversão hoje. Você fala, vamos samba, o cara indica a Lapa. Não, a Lapa não é lugar de samba. Não. A Lapa não é um lugar de samba. E hoje a gente só tem samba na escola de samba, quando começam os ensaios. Só acontece na É verdade. E muitas não têm acessibilidade e mobilidade para pessoas com deficiência. Que começa a chegar nessas escolas também acessibilidade. Já tem, vai estar tem a princesa com síndrome de Down, tem passistas, né, amputadas, Sim. Então, é um pouco já acontecendo, mas incipiente ainda. A frisa PCD é uma frisa só. Do lado da Globo, ninguém nunca fez cobertura daquela frisa. E ela está lá há mais de 20 anos. Só nós já fizemos pela voz do PCD. 23, 24, dizer que aquele espaço existe. As pessoas se assustam quando vêm aqui. Mas por quê? O deficiente não tem direito a se divertir, a lazer?
Então, quando a gente fala aqui, a discussão da mobilidade urbana, é o que eu acredito. Sabe como eu sou? Eu vou mandar uma mensagem para o secretário estadual de transporte, Washington Reis, que tivesse um encontro de todos os secretários de transporte, dos 92 municípios do estado, para discutir mobilidade urbana. Exatamente. Para a gente discutir transporte por aplicativo, para discutir supervia, para discutir... Fazer um projeto piloto, planos. Né? Não tem como mudar da noite para o dia, requer verba, dinheiro. As ciclovias, mas tem como fazer. Aproveitar a tua fala. Mas tem como. Se nos aplicativos tivessem lá, pelo menos carros com mala, se adapta. Com estilos de veículo, e estaria facilitando muito para aquela pessoa, que é o caso do nosso amigo, para estar utilizando a cadeira. Ele não tinha um constrangimento e o motorista não seria constrangido com a situação. Porque existe, por exemplo, a possibilidade dentro do aplicativo de você colocar lá, não tem lá táxi, tem a opção, não tem 99, Comfort, tem a opção de 4 passageiros, enfim, por que não coloca ali um veículo, por exemplo, uma questão, uma ideia, algo, né, facilita, que o carro é adaptável, ou então o carro tem mala grande, enfim, aí tem espaço, né, para levar a cadeira, porque isso ia facilitar bastante, tanto para não... Imagina um determinado horário você precisar de um motorista desse e ficar aguardando. Mas um spoiler aqui do programa, por exemplo, naquelas opções, você poderia ter o carro adaptado. Porque o carro adaptado, o da rampa, ele desce a rampa, você vê... o cadeirante, mostra ali, tem os cintos, o motorzinho que puxa você, ele fica na própria cadeira de roda. Isso. Ninguém precisa tirar você da sua cadeira para nada, você sobe a rampa e fica no seu próprio lugar. Mas é porque a gente fomenta essa discussão, a gente começa a falar em subvenção. O ônibus recebe uma subvenção da prefeitura, a Supervia também recebe do Estado, o metrô também recebe, eles podem receber para baratear esse preço. É verdade. Que é uma forma de que a gente precisa fazer. Você precisa discutir isso aqui, trazer a baila, isso aqui. Quem vai ganhar são eles. Aproveitar. Mas a gente tem a opçãozinha lá, eu quero carro adaptado. Para você então, que circula muito pela cidade, aí a opção transporte adaptado. Veio o carro com a rampa para te buscar. Vou fazer um... E pegou você no colo e nem precisou se arrastar para entrar dentro do ônibus. E a questão é a seguinte, não é nem a pessoa só perceber. Não, pode ter algum momento ali que a pessoa necessite de utilizar a cadeira de rodas. Doutora, já fui várias não vezes é para São Paulo. Não é só por essa questão. Quando as pessoas falam deficiência, ela generaliza. Mas você também que não tem aquela deficiência, né, específica, você pode ter ela por algum momento. Você pode ter uma doença que faça durante alguns meses você utilizar uma cadeira de rodas e necessite desse serviço. E aí, como que fica? As pessoas só gostam de pensar naquela pessoa, PC. Não, você pode também ser um PCD em determinado momento. Você pode precisar de fazer uma cirurgia por 2, 3 dias e precisar utilizar aquela cadeira de rodas durante uma semana, 3 dias, um dia, sair do hospital, enfim, você precisa. Então não é só a questão do PCD, que as pessoas, PCD, não, é PCD e também qualquer cidadão brasileiro. A discussão está sendo bem positiva no ponto que a gente mostra que há uma multidiversidade de ideias e coisas que podem ser feitas sem fazer uma crítica que seja negativa. E já deixa aqui em aberto, senhor secretário, se o senhor estiver ouvindo, ver esse programa, o senhor está convidado aqui, o programa é seu, vai ser um prazer conhecê-lo pessoalmente e o senhor falar justamente da questão da mobilidade e acessibilidade de pessoas com deficiência também. Doutora, tinha que aproveitar que a senhora está aqui, usar todo o seu conhecimento, especialista de trânsito. A gente queria saber um pouquinho. Advogado especialista em direito de trânsito. Conta pra gente o que é isso. Pouca gente sabe. Pouca gente sabe que existe, como é que tem, como é que funciona, como é que é o trabalho da doutora. Conta pra gente. Então, o trabalho é direito de trânsito. É uma cadeira na área jurídica que começou a se levantar muito por ser muito abrangente. Por quê? Por exemplo, você teve
com avanço de sinal. Qualquer cidadão fala, vou assinar R$293, vou pagar aquela multa, ou então estacionamento errado, eu também vou pagar aquela multa, vou pagar. Só que o Detran, os órgãos de trânsito, as instituições, elas têm até 5 anos para realizar aquela instauração. E aí, muitas vezes, os motoristas, eles têm a carteira bloqueada e não sabem o porquê e não sabem o motivo. E dali começou a surgir o direito de trânsito. As empresas, de modo geral, que é a gestão de multas, de frotas, elas estão lá com seus veículos, às vezes a finalidade do serviço dela não é o transporte, não é uma empresa de ônibus, e ela tem aquelas infrações, mas não tem o controle dessas infrações com os seus funcionários. Então, ela precisa dessa assessoria na parte trabalhista, na parte civil, pode acontecer acidentes. Então, toda essa área, ela foi demandando com o passar do tempo, entender um pouco as peculiaridades nos órgãos de trânsito, porque é difícil, é diferente do Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça você coloca o toque, você entra com a sua OAB, você vem a lista de processos. Na questão do Detran, dos órgãos ainda, você tem que olhar um a um e ter um sistema. No caso, eu tenho um sistema que é preparado para estar acompanhando as CNHs dos meus clientes. Então, assim, tudo isso foi surgindo aos poucos, porque a ideia inicial sempre era despachante. Não, nem tudo é despachante. Também é orientação jurídica, veio a questão da lei seca, que a lei seca também, o valor, né, da multa, também deu essa ênfase, porque eu tenho ainda é muito interessante, porque os condutores, eles olham assim, eu tenho uma multa, vou lá e vou pagar a multa, só que ele esquece da penalidade, e a penalidade é o processo que ele vai passar, o processo de suspensão, e, dependendo do caso, é um curso de reciclagem. Mas vamos lá, no processo, né, de suspensão, e dentro do processo de suspensão, se ele estiver bloqueado, ele às vezes não sabe, ele tem a cassação, que a cassação, se ele também não recorrer, autoescola novamente. Então, isso tudo, com essa coletânea toda de empresas, a ausência de informações e conhecimento, que não é só pagar que você está liberado da penalidade, e também a questão das empresas de estarem dobrando, triplicando, no caso, dobrando agora com a nova lei, por não indicar o real infrator, vem surgindo, o direito de trânsito está sempre ali agora, bem firme nessa questão, porque nós temos que ter a mobilidade, e o nosso país é um país sobre as 4 rodas, né? Sobre rodas, de modo geral. Então, se você não tem a sua CNH regularizada em dia, se você não tem o seu veículo regularizado também, que os direitos de trânsito também pega também abrange essa área. Se você não tem a questão da sua empresa com seus carros legalizados, seus motoristas, ter toda essa assessoria e acompanhamento, você corre graves problemas. Também a questão de acidentes também abrange a parte de direitos de trânsito, porque os acidentes agora, como iniciou o nosso bate-papo aqui, nossa conversa, cada vez mais, sempre existiram, né, mas cada vez mais agora, com o motociclista, está crescendo bastante. Então, assim, a questão de DPVAT, então, toda essa parte de direitos de trânsito, o advogado especializado, ele tem como orientar. Eu tenho clientes que chegam para mim e falam, Daniele, eu tenho que fazer a transferência do meu veículo, eu tenho multas a pagar, eu estou com acúmulos de pontos, eu tenho uma lei seca, o que eu faço? Eu vou conseguir dar toda a assessoria para ele e explicar, agora eu quero vender meu veículo também. Então, tudo isso você vai trabalhando e dando todo o suporte possível ao cliente, como também é muita coisa, tá? E também como a questão do Tribunal de Justiça, que já atuo mais na área de fazenda pública e civil, para questões de trânsito. Então, é algo assim que cada vez mais está acumulando e crescendo, e as suas peculiaridades e a ausência do conhecimento também do cidadão. Eu tenho mais dúvidas que o pessoal pergunta. Eu digo, parei da lei seca, mas eu não assoprei.
infração. Como se ficasse livre da infração. Não fica livre da infração. Independente de você assoprar ou não significa que você não vai ter a mesma multa. O artigo 65, 65. O 65A. A diferença, né, que você assume o risco de você ser conduzido a uma delegacia dependendo da quantidade, né, gerida pelo órgão. Trabalho na lei seca. Mas eu também vou te falar uma coisa. Recentemente, o Detran de Goiás, né, eles fizeram até uma simulação, uma situação ali, um videozinho muito engraçado explicando que os pães plus vita, entre pães de forma, né? Pães de forma. Alguns deles tinham um teor alcoólico que faria, se eu tomar um café da manhã reforçado com um pãozinho daquele, ia dar ali, na hora de fazer o teste do bafômetro, ia aparecer ali no mínimo 0, até 11 a 12, uns até 6, aí, e isso no Rio já... de Janeiro a gente faz 15 minutos. Eu vou até falar alguns índices aqui. O índice de erro do aparelho usado nas blitz da Operação Lei Seca é até 0,4. Se você fizer o teste de 0,4, você é liberado. A partir de 0,5 até 33 miligramas é índice administrativo. Administrativo, você vai receber uma multa de R$ 2.934,79. Sua carteira vai ser apreendida, vai ter todo um processo administrativo em cima disso. Você tem meia hora para você ter um motorista para tirar o seu carro do local. Lembrando que você não pode pegar o veículo mais à frente. Tá? Suposta sanção. Né? Sim. Acima de 34, são todas as sanções do administrativo mais voz de prisão. Chegando na delegacia, o delegado de plantão vai estipular uma multa de 0 a 100 salários mínimos. Que essa multa, né, tem que ser paga em 24 horas em dinheiro. Senão você, depois de 24 horas, é transferido para Polinter. Então, assim... que eu queria perguntar, doutor, aqui. É verdade. Então, assim, eu geralmente falo, né? Um copinho, uma tacinha de vinho, um bombom de licor, recusa. Vou dar um outro detalhe, uma dúvida, porque também existem medicamentos que pode alterar. Sim. Então, no risco, e também depende muito da equipe, tá? Depende muito da equipe e também da forma que você se dirige ao funcionário. Mas tem um detalhe também. Hoje até vou aproveitar mais uma vez a senhora está aqui para esclarecer essas dúvidas. A legislação diz que o etilômetro ele não é sozinho suficiente para dizer que a pessoa não tem dirigibilidade. Essa é uma das funções. Ele sozinho não caracteriza que você esteja alcoolizado. Ele sozinho. Você deve fazer aquele testezinho de caminhar, ele precisa ser feito também. Coisa que não faz. Pegou no etilômetro, já está alcoolizado. Não é verdade. Não tem sustentabilidade de lei para que você caracterize. E o cara não tem poder de dirigibilidade. Não é isso, doutora? Então, existe até 3, tem que ter ainda, né, visuais, 3 requisitos, mas isso não é visto. Eles só olham só na questão do etilômetro e apenas isso. Em muitos, aqui até que no Rio de Janeiro, a aferição deles estão em dia. Eu não tenho visto fora de 12 meses, não. Mas reteste depois de 15 minutos. Mas agora nem tanto nesse ano eu não vi ainda. Mas até o ano anterior estavam todos atrasados, a calibração toda atrasada. Então, assim, isso também tem que ser verificado. Quando você vai fazer o teste, independente se você bebeu ou não, verifique. Olha, vê se está tudo em dia mesmo do etilômetro. Pergunte. Eu quero ver se realmente está calibrado, eu quero ver realmente se está tudo certinho, e para eu poder fazer esse teste. Porque, na verdade, o agente despreparado, porque ele deveria dar essa informação. Você está sendo feito por esse aparelho, verificado. Vou até tirar uma outra dúvida. Todas as condições dele. Isso é a função do agente. Sim, mas nem todos eles fazem. Vou tirar uma outra dúvida. O despreparo do agente que está na rua. Vou tirar uma outra dúvida aqui da Lei Seca. Eu sou agente de educação da Lei Seca. Isso é, eu sou agente cadeirante
que eu sou vítima de acidente. Nós temos 24 agentes, sendo que desses 24, alguns são causadores do acidente, alguns são vítimas. Eu fui vítima. Então nós fazemos palestras e fazemos eventos e fazemos a conscientização em bares e restaurantes. Os agentes de vez em quando vão a blitz a convite da SECOM, Secretaria de Comunicação, para fazer determinados trabalhos em conjunto. Lembrando que quando você é abordado para fazer o teste é por um policial militar. Cabe ao DETRAN fazer a verificação dos documentos e a Secretaria de Governo, junto com o DETRAN e a Polícia Militar, realiza a blitz, sendo que toda e qualquer diligência é feita pela Polícia Militar. Então, assim, para ficar bem claro que você vai ser abordado por um policial militar, não por um agente de educação ou por alguém da Secretaria de Governo. Uma outra coisa que vale ressaltar: se por acaso, porventura, um agente cadeirante ele é abordado numa blitz, é para fazer o trabalho de conscientização em relação a misturar álcool e direção. Mas outra pergunta, doutora. Vou usar o termo que a pessoa usou. Se existe busca ativa na lei seca, o que seria? Aconteceu um rapaz e o carro que parou o carro dele e entrou no restaurante e tinha uma blitz logo à frente. O policial militar foi até o restaurante atrás dele e levar ele para fazer a aferição. Isso é possível? Isso é legal? Fazer essa busca ativa? Tipo, o cara fugiu da blitz. Quem disse? Ele tem essa autonomia de tirar o cara de dentro do restaurante e levar para fazer a aferição? Não. Ele não tem. Já tive clientes meus que, assim, ultimamente, né, do ano passado para cá, eu não sei se são todas as blitz, tá? Que agora fica uma moto da Polícia Militar nas mediações para poder verificar aquele veículo. Pode sim, se ele vai deslocar se ele parou o veículo dele ali, ele não parou o veículo, beleza, estacionou, foi pro bar. Se ele sair do bar para buscar o veículo dele, aí sim, fica rodando, essa moto, elas ficam rodando nas mediações. Agora, se ele parou o veículo ali, entrou no restaurante, por que foi até atrás? Se eu não me engano, agora na Operação Verão, e agora a gente teve um evento no Palácio. Você vê as distorções. Deixa eu só falar disso. A passar pela lei seca? Nós vamos ter drone, porque inclusive agora você vai ter um drone vigiando. Mas eu sou obrigado a ter uma lei seca ali na frente. Eu sou obrigado a passar por ela? Geralmente a lei seca, ela... Quando você desvia, se caracteriza que você ou está com algum, né, ou com armamento ilegal, ou drogas, ou você... Eu entendi. Você acha, não entendeu? Eu sou obrigado a passar por ela? Então eu entendi que você falou. Você não é obrigado... O que acontece? Você está numa via, uma via única, via única. Geralmente as blitz são via única. E você tem aquela via única e você para o carro antes da blitz. Não importa, você estava se deslocando, passando ali. Se eles viram você dirigindo, estacionando, eles podem. Estacionando pode, não pode é você estacionar e entrar dentro do bar. E agora vai ter o drone. Aí que entra. Que o drone vai verificar justamente isso. Então, eu sou obrigado a passar pela blitz. Eu tenho essa obrigatoriedade, eu posso me parar no meu carro. Não, você parou o seu carro, você não é obrigado a passar pela blitz. Você, de repente, o local onde você vai se desembarcar é um prédio anterior à blitz, mas não significa que eles possam ir até você. Vou te dar um exemplo. Então parei. Não, peraí, vou te dar. O cara veio até mim dizendo que eu estou fugindo da Não, olha só, vou te dar. Não, eles podem ir ali e vou te dar 3 exemplos. Geralmente as blitz, elas são noturnas. É claro que tem a Operação Verão, certo? Vou te dar 3 exemplos dentro de uma operação noturna. Exemplo 1. A via de mão única. É uma área residencial. Você viu a blitz. Você parou o carro. Você não entrou em nenhuma residência. Você parou. Se conclui que você parou com medo da blitz. Mas não está escrito isso. Não. A partir do momento que você para numa rua de mão única, residencial, você não entrou em nenhuma casa, nenhum prédio. Estou namorando no carro. Não posso. Estou ouvindo. Não, mas estou aqui no meu ar-condicionado dentro do meu carro. Mas é a mesma questão, por exemplo, tem uma blitz.
Então, entendendo o que você está falando? Tem uma blitz, certo? Você pode parar antes, você pode namorar no carro, você pode ficar dentro do seu carro, mas não significa que ela não possa ir até você. Entendeu? A questão é essa. Você está ali. A operação é naquela via. Essa é uma situação. Segunda situação que eu vou te dar. Vamos lá. Você está numa rua de via única ou mão dupla, sendo que essa via não tem bares, restaurantes, prédios, logradouros. Você parou o carro, estacionou o carro, você não está se evadindo, você está tentando coibir a ação da blitz, porque você parou, porque você vai ter que passar pela blitz. Mas está escrito em algum lugar, você estiver a 500 metros da blitz, você já está nela. Mas aqui no Rio de Janeiro... Estamos falando de lei. Aqui no Rio de Janeiro é assim, que é diferente do Nordeste. Por exemplo, o Nordeste é diferente do Nordeste. De repente eu vou conseguir responder. No Nordeste é o seguinte, não existe blitz de lei seca, igual a PRF também. Não tem blitz. O veículo passou algum sinal que eles acharam, eles vão fazer a abordagem e vai ali fazer a verificação. Então, assim, vão, né, fazer a abordagem e eles vão fazer toda a tramitação, ver documentos, CNH e tal, aferição e tal, bafômetro. E lá no Nordeste, eles já andam com o aparelho. Então, não existe blitz. Então, tenho clientes meus que vão passar... E outra coisa também, vou comentar aqui. Eu vou para o Nordeste, vou alugar um veículo lá. Não achem como é aqui no Rio de Janeiro, vou alugar um veículo aqui, está tudo certo. Nem vou me parar tanto porque de locadora está tudo certo, ok, com o meu veículo. Lá não. Lá quando é de locadora, eles verificam isso, aí mesmo que eles fazem um teste do bafômetro. Porque você vai viajar, muitas pessoas na orla querem tomar uma cerveja, tomar um vinho, enfim. Podem estar ali consumindo algo alcoólico e eles fazem um teste na hora. E é de moto. Estão com o motoqueiro. Você não sabe quando que vai passar um carro, você não sabe quando vai ser a abordagem. Entendeu? Eles estão ali na via. Sentiu, abordou. Uma coisa que vale ressaltar aqui, por exemplo, a mídia não mostra. A lei seca hoje não tem agentes cadeirantes por 2 motivos. Numa blitz, já tivemos um policial alvejado que foi a óbito na hora da identificação. Ele chegou, se identificou, abaixaram o vidro e atiraram no policial. A segunda situação, tentaram se evadir da blitz, atropelaram um policial e ele teve a perna esmagada e amputada no local. E ele ficou amputado por causa disso. Eu tive outros, eu sei de outro motivo também, que eu também, no Rio? No Rio de Janeiro eu sei muita coisa, né? Eu fico sabendo de muitas histórias. Mas em dias de chuva, eles evitam fazer blitz. Por conta a operação, na verdade, ela é paralisada na chuva. Exatamente, né? Eu não posso afirmar porque eu não estou em todas, mas eu tenho ciência, eu sei que em dias de chuva eles interromperam, né, as blitz. Antigamente tinha, por conta disso, porque às vezes a pessoa até mesmo pode estar alcoolizada, vai dar uma freada, o pneu tá careca, claro, tem a derrapagem, ou fica nervoso, e tiveram diversos acidentes nesse sentido, ou até mesmo podia ter ocorrido acidentes nesse sentido. Então, em dias de chuva, não é porque tem que beber e dirigir, né? Mas em dias de chuva tem que tomar, não tem esse tipo de blitz por causa de acidentes. Eu defendo que deveria ser só blitz. Não tinha que ter um nome de lei seca. Vou explicar por quê. Quando você fala de lei seca, ele leva somente a bebida, vem com o etilômetro. Acabou ali e foi embora. Passou o etilômetro e foi embora. Se ainda faz uma apuração de blitz, eu posso pegar o cara drogado. Sim. Coisa que o etilômetro não vai acusar. Mas a gente pode parar e levar para fazer o toxicológico. Pode levar para fazer o toxicológico. Mas o toxicológico você pode, independente. Lei seca é porque virou tema, mas pode ser por outros motivos também. Entendeu? Mas é feito. A gente só viu que botar o bafômetro. Em caso do policial militar, na hora da abordagem, ele sentir que o indivíduo está alterado psicologicamente, pela fala, postura, comportamento, né? E que não se trata de teor alcoólico, ele pode encaminhar o indivíduo para fazer um exame toxicológico. Sim. Mas já viu acontecer? Não vi porque não participo muito de blitz à noite. Mas os nossos números mostram
que a gente faz coisas, por exemplo, nós já evitamos sequestro. E o que Já acontece? evitamos sequestro relâmpago. A gente já passou, não é uma crítica disso, não. Estou só elucidando para a gente entender qual é aquela função. Claro, a gente tá o que conversando. acontece naquilo ali. Normalmente o policial vê, encaminha para o cara parar. Aí ele é abordado pelo agente da lei seca que vem com etilômetro. Passou, manda embora. Não tem essa verificação. O policial, que pode ter que estar essa questão, que o agente lá não está preparado para isso, e está preparado só para operar o etilômetro, o policial manda o cara parar e ele é abordado pelo agente, não pelo policial de trânsito experiente naquilo. E o outro tinha que ser um policial de trânsito, não um policial comum. Aquele policial comum é só para dar segurança àqueles agentes que estão ali. Eu tinha que ter um policial de trânsito, especialista em trânsito, para poder apurar todo tipo de situação. Aí a gente tinha uma blitz de verdade. Tinha que ter, acho que todos eles tinham que passar por esse tipo, né, de curso. Tinha que ser todos. Fazer uma capacitação para todo mundo. Ser capacitado para todos, porque, como eu falei, depende de estado para estado. Depende de região por região. A melhor operação lei seca é a nossa, do estado do Rio, não só porque ela tem educação, mas os policiais são muito bem preparados. Inclusive agora a gente tem vídeos institucionais para tirar dúvidas em relação ao chamado pão com álcool, ao bombom de licor, né, as principais dúvidas que param hoje as lendas urbanas, né? Se eu comer um bombom de licor vai dar teor alcoólico? Se você acabou de comer, sim. 15 minutos após, não. Por quê? Por causa da queima calórica, né? Então, assim, por isso que você tem o reteste, você tem direito ao reteste. Essas informações não chegam ao grande público. Sim, mas O grande público não sabe sobre isso. Então, por isso criam as lendas urbanas, por falta de esclarecimento, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Eu aqui brincando de advogado do diabo. Deixa eu falar. Se é que o diabo tem advogado. Cerveja sem álcool zero não aparece no etilômetro. Nós temos um vídeo institucional que mostra isso, mostrando que ela não é que ela tenha menos álcool, a álcool zero. Ela não, no etilômetro, não dá. Como a gente também, por exemplo, tivemos agora o Rock in Rio. Tivemos um stand lá no Rock in Rio onde eu trabalhei. Então o pessoal gravava com a gente justamente o teste do etilômetro, que a gente fazia, você acabou de receber voz de prisão. As pessoas faziam o efeito inverso. O cara queria beber para dar um teor alcoólico cada vez maior. Agora você está sob sanção administrativa, agora você está sob sanção, né, criminal, né? E aí falou, mas eu acabei de beber, mas cada organismo é um organismo. É muito interessante quando você faz vários testes, você mostra como é que funciona cada organismo e a reação de cada pessoa. Vou aproveitar tudo que posso aqui, tá? Pode falar. Exemplo, o carro do aplicativo hoje, é obrigatório ter seguro para que você possa garantir o passageiro que está lá dentro? Ele é obrigatório ter seguro. O carro tem que ter seguro? Ele tem que ter um seguro. De passageiro? Tem que ter seguro de passageiro. Só que não é... Isso é dito no contrato, mas ele não... Quem é que tem seguro? Quem é que fiscaliza? Quem é que fiscaliza? Existe sim, eles falam, né, que tem esse seguro há pouco tempo que foi levantada essa questão. Mas não tem, não. Você teve um colega que sofreu um acidente. Tem, não. Numa moto por aplicativo, o cara bateu no carro da moto, se machucou, e o carro não tinha seguro. Não, assim, eu não sei se todos os aplicativos, mas tem um aplicativo que existe isso no contrato deles, junto com os motoristas de aplicativo. Isso que eu falei, não tem regulamentação, não tem fiscalização, não tem projetos de lei, não tem nada ainda que eu possa dizer para você. Eu não sei se tem alguma coisa de tramitação, mas existe uma empresa, eu não vou falar aqui o nome, né, de motorista de aplicativo que exige isso. Tá. Eu acho que tem que ter fiscalização. Eu acho que não o aplicativo ainda está muito solto. Não tem. É igual... Os taxistas, eles são todos regulamentados, todos eles têm que ter seguro, todos eles têm que pagar imposto. Bicicleta motorizada. Tem cara adaptando, ele mesmo criando o motor, botando na bicicleta e vai embora. É um barulho absurdo. Tem cara que passa todo dia, 11h45 da noite. Passa na minha... Eu moro no quarto andar, no prédio tem 2 pisos de garagem, então equivalente ao 6º andar. Cara, é um barulho ensurdecedor. Agora as empresas que... Agora isso é lei, né? As empresas que estão com motos e fazem barulho,
e sendo identificadas, a multa de R$4.500 ou 4.000 e poucos reais, agora eu não me lembro exatamente, para as empresas. Tem empresas agora, quanto, né, empresas, mas também empresas e motociclistas de aplicativo. E aí iFood, todos esses que trabalham para empresas de aplicativos também, se você fizer essa reclamação, pegar. Mas cadê a fiscalização? Como você vai fiscalizar? Eu passo, por exemplo, por uma moto de iFood, escuto o barulho, como que eu vou falar? Ah, vai lá, vamos montar aquela moto ali. É muito relativo isso, né? Tem a lei, mas não... Nós temos visto, acabamos de ver na televisão agora, quando tem um assassinato policial, ele joga o carro dele lá. Sei, na hora que o cara vai fugir, ele bota aquela mochila, né? Do iFood, lá da vida, lá de comida. Como é que a gente identifica usuário comum? Aquele cara é um trabalhador, não tem como trabalhador. Não tem como, não existe isso. Não deveria ter um crachá ou um QR Code daquela mochila? Eu acho que tinha que identificasse quem é aquele cara. Eu acho que talvez podia ter uma placa específica. Não, a questão, eu acho que precisa de eu acho que uma placa específica. Sabe por quê? Assim, pode ter outras ideias. Eu penso uma placa específica. Porque você pode muito bem utilizar aquela moto para uso pessoal, como também para trabalho. Mas como que eu vou identificar que aquela moto ali é de trabalho? Às vezes é até uma questão de segurança para você saber, porque tem que ter algo que tem que caracterizar. Não adianta eu vou colocar um bagageiro, mas isso vai me caracterizar que eu sou trabalhador? Realmente agora tem muita gente. Eu acho que tinha que ter pelo menos uma moto ou uma placa na frente, sei lá, algo assim, para identificar, porque é muito assustador. Que hoje em dia já era assustador, né, antes da pandemia, agora então nem se fala. E praticamente todos os dias tem um noticiário dizendo que um motociclista, né, com a mochila do iFood, assaltou, cometeu. E isso também desvaloriza a classe, porque é um trabalhador em emprego. Já pensou se você generalizar todos? Então é muito mais complexo. São famílias, são motoristas, são trabalhadores. Eles não podem ser condenados por uma pessoa só. Mas também o cidadão não sabe como agir. Né, como agora também estão informando, né, enfim, que não querem alguns condomínios que subam nas residências, porque não sabe quem são aquelas pessoas que estão trabalhando. Então, para mim, tinha que ter um uniforme, tinha que ter um crachá, mas não só uniforme e crachá, mas algo na moto, porque para caracterizar a moto, o veículo. Então a gente precisa de uma identificação. Uma identificação no veículo, porque o uniforme já também, aqui no Rio de Janeiro já ficou meio banalizado, o pessoal vai ali, compra o uniforme, vai dar no mesmo. Já usa a mochila, usa o uniforme. Mas a moto, que se a pessoa visualiza, não, aquilo ali é um trabalhador. É igual um veículo de uma empresa que está, né? Você passa por uma empresa e está lá a logo da empresa. Eu acho que tinha que ser mais ou menos para esse sentido. Tem uma banalidade nesse mercado também. Por exemplo, pizzaria, nada contra. Pizzaria, seja o que for. Eu chego ali e presto serviço. Ah, tem moto? Trabalha aqui comigo hoje, à noite, entregando pizza para mim. E esse cara vai à tua casa. Porque nem o cara da pizzaria sabe direito quem é. Não tem esse controle. Nem ele sabe direito quem é. Então, tá na rua um monte de gente aí que a gente não sabe quem é. Nós não sabemos quem é. Se é trabalhador de verdade, se não é, se o cara está fazendo um bico, se o cara é profissional do negócio. Mas está aí na rua. Vou citar um outro exemplo, porque vai afetar o trânsito também. Tem agora os food truck na rua, de alimentação, vendendo bebida. Perto da minha casa tem 10 food truck seguidos, cada um vendendo uma coisa diferente, todos vendem bebida. Não tem nenhum banheiro químico. Todo mundo que consome bebida alcoólica vai dar vontade de banheiro, vai aonde? Sabe o que acontece? O cara vai na porta do prédio. Tu tá na tua varanda, tem que olhar o cara ali, fazendo as necessidades dele ali. Mas está autorizado o cara ficar ali. Como? Se você circular pela cidade, tu vai encontrar isso em qualquer lugar. Tem food truck só de cerveja artesanal. Quem bebe cerveja então precisa ir ao banheiro de algum jeito. E cadê? O banheiro tem que ter banheiro químico. Alguns deles eles alugam, né? E o que acontece que aí chega no
que aí na nossa área do trânsito aqui, o pessoal começa a estacionar na rua, normal, vira uma faixa de estacionamento, o cara parou para comprar, não, fui comprar rapidinho ali, aí ele cima, toma uma cerveja, bebe um refrigerante, ficou meia hora, aí outro encosta atrás, outro atrás, uma faixa virou faixa de estacionamento. Olha o impacto no trânsito. Dependendo do local, aí só nos dias de jogos que eles tiram essa faixa para facilitar. Ou então quando tem algum evento próximo a esses locais, que aí eles tiram, mas em contrapartida é prejudicial não só para o motorista convencional, mas sim também se um motorista convencional está com risco de sofrer algum acidente ou provocar um acidente, e imagina uma pessoa que está ali alcoolizada. Aí tu imagina, dá um exemplo meu ali também, tem uma faixa do ônibus, sobravam duas para os carros. Agora uma tá para a galera que vai lá no food truck, e ficou uma pista só para todo mundo. Uma pista de 3 faixas, uma para o ônibus, o táxi, né? Tem aquela autorização de usar aquela faixa ali na pelo azul, as outras duas, uma se perdeu porque o pessoal para no food truck. Inclusive carro de polícia, carro da guarda municipal, carro da fiscalização da prefeitura, todo mundo para ali normal, como se fosse uma área de estacionamento. E ficam ali, ó, horas, que só sobra uma faixa para você transitar. Na hora do rush, imagina, o tamanho do garrafamento, porque o cara quer comer, quer beber, o cara não pode estar na faixa do ônibus, senão vai ser multado, e como é que faz? Tem que ter sempre um plano, né? Quando eu acho que acredito tudo que venha a ocorrer no trânsito, tem que ter um plano piloto. Então, se você tem um plano ali, e tem que ser em prática, né? Colocar ele em prática, nem que seja de imediato, mas algo que facilite, tanto nesses banheiros químicos. Eu conheço um local que tem vários, né? E eles alugam eles mesmos, próprias pessoas, para dar um conforto ao cliente, mas nem todos pensam assim. Na verdade, não nem é em todos os lugares. É obrigatório. Tinha que qualquer ser lugar algo que vende bebida é obrigatório. Obrigatório. Tem uma padaria, vende bebida, tem que ter banheiro. Tem que ter banheiro. Muitos até cobram, né? Cobram para você utilizar, dependendo do local. Então, assim, eu acredito que tudo é questão de plano piloto, e isso realmente falta muito no Rio de Janeiro e em outros estados você também. Você vê como a gente não discute. Teve a chegada dos aplicativos, né? Transporte por aplicativo, e a gente não discutiu até agora. Agora a chegada das motos por aplicativo a gente não discute, né? A comida por aplicativo que a gente não discute, mas está na rua. Agora, essa chegada na cidade, por onde você for andar pela cidade, você vai encontrar os food trucks, os trailerzinhos do cara ali vendendo as coisas, sem regulamentação nenhuma, sem trabalho nenhum. O mais engraçado nessa área que eu estou falando, tem 10 food trucks, não tem nenhum banheiro. A 300 metros à frente, tem um trailerzinho de cachorro-quente, é um cara sozinho, e ele tem um banheiro químico. É consciência. Ele sozinho tem um banheiro químico. 10 não pode se juntar e pagar um banheiro químico. É complicado. E detalhe, ainda tem que verificar se é adaptado ou não. Tem isso também que eu acabei de falar. Não baixa só, porque aí, se não tem regulamentação, imagine a adaptação. Se a gente está falando... E gera um impacto no trânsito. Que quando ele está ali, o cara para comprar, não, mas é rapidinho. Mas gera. Aí o outro é rapidinho, vão parar onde? É só um minuto, que é a frase que você mais escuta quando para na vaga do deficiente. É só um minutinho, já volto. Mas não tem que parar. Não existe isso. Shopping, então, isso aí é clássico. Não tem que parar, não existe. Perguntar a senhora, doutora, uma dúvida mesmo. Eu estou sugando tudo que posso aqui. A senhora vai ter que voltar outras vezes aqui, já percebeu, né? À vontade. Ela vai ser nossa consultora de trânsito aqui. É um prazer. Tiago é a nossa consultora de trânsito. Apenas algumas estações do metrô tem banheiro. A gente sabe que condição principal para abrir órgão público, banheiro e água. É obrigatório, senão você não pode abrir, se você não ofertar esse serviço. Por que isso acontece com o Detran, com a Supervia? É uma pergunta interessante. Porque como é transporte, mobilidade, as pessoas que não... o cidadão, ele não luta pelos seus direitos. Outro dia eu estava numa situação no hospital, que
um hospital particular, Excelente que o fala. o atendimento levava em torno de 3 a 4 horas nesse hospital, para você conseguir ser atendido, porque hospital particular, na zona norte do Rio. E aí, para você ser atendido, porque você passa ainda por um acolhimento, depois a médica, né, vai verificar, até todo esse processo, tomar o soro, voltar e fazer, e bababá. Então, levaram horas. E tinha uma pessoa, uma mulher, que estava completamente descompensada ali naquele momento, chamando diretoria, ouvidoria, fazendo reclamações. Naquele momento eu estava acompanhando meu familiar e eu não podia deixar ele mais estressado do que aquela doença que ele estava ali. Ele estava sendo atendido perfeitamente, né, dentro do possível, mas a questão dele era pressão alta, enfim, não podia, né, também trazer um transtorno. E as outras pessoas que estavam ali acompanhando, né, as outras pessoas que estavam ali para ser atendidas, estavam criticando ela. Ao ponto que bastava ter uma supervisão ali para poder gerenciar aquela situação. Não é que o hospital é ruim, é falta de supervisão. Então, o fato, olha que interessante, dela estar reclamando, as pessoas que estavam horas ali também ficaram contra ela. Vamos lá. Por que passa a ser errado? Então, assim, se eu pego, por exemplo, o metrô ou um trem, estou na correria, na pressa, eu estou com pressa de chegar em casa, ou então com tanta pressa de chegar no local, que eu não vou querer saber se tem banheiro, se tem água, e se tem nada. Mas se eu ali naquele momento, por exemplo, eu sou mãe, e eu preciso levar o meu filho ao banheiro, não tem como ele segurar, não tem como trocar uma fralda, não tem como fazer nada, aí eu já começo a me preocupar das condições daquele local, se ele tem ou não. Se eu tenho, por exemplo, uma diabetes ou algum problema no organismo que necessite um banheiro com uma constância maior, eu vou me preocupar. Então, isso, infelizmente, fica a cargo do cidadão. E as pessoas, elas são muito egoístas, elas pensam em si próprias, nas suas dores, não na dor do próximo. E aí tem que ter a fiscalização. É um absurdo. Ele precisa de fiscalização. Só tem um problema, a hora passa muito rápido. A gente, né, sugou a doutora tudo que podia, mas precisamos de mais. Chegamos ao final aqui do programa. Alessandro, considerações finais para a gente encerrar. Doutora, obrigado pela sua presença. A gente tirou várias dúvidas aí. E a gente vê como a gente ainda precisa falar muito de acessibilidade e mobilidade urbana, né? Agradeço a senhora ter prestado do seu tempo para poder dar algumas explanações ao público. Agradeço aí, né, a você que está do outro lado, que conseguiu de alguma forma ser atingido. E lembre-se, o programa está aqui para vocês e por vocês. E mais uma vez reitero o convite ao nosso secretário de Transporte Estadual, né? Seria um prazer receber o senhor aqui, até porque sou fã de carteirinha do senhor, tá? Um abraço, tudo de bom aí e até o próximo programa. Doutora, suas considerações finais, redes sociais, telefone de contato. Sim, eu agradeço o convite de vocês, agradeço todo o carinho, a recepção. Tem muitas coisas que eu gostaria de estar conversando aqui, que eu tenho certeza que tem dúvidas de compras de veículos, que acho que a maioria tem essa dúvida. Vamos tirar CNH, enfim. Eu estou aí também disposta a vir para sanar e tirar todas essas dúvidas. Podem deixar aí as suas dúvidas na Brasil Recursos, Soluções de Trânsito, que é a minha empresa, ou então nas minhas redes sociais, Brasil Recursos, que vocês podem me acompanhar pelo TikTok, pelo Instagram. Vou estar com o maior carinho, e principalmente na TV Inclusão com o Luiz Marinho, para nós conseguirmos aí sanar todas essas dúvidas, que é muito assunto, muita informação, e eu estou muito contente de poder estar aqui com vocês, de estar conversando, e não só mesmo na parte de transporte, mas no modo geral, sobre realmente a nossa situação de gestão de mobilidade urbana, que de fato ela é muito precária e ainda está com muita deficiência aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho vários assuntos aqui também. Doutora, obrigado de verdade a tua presença aqui, aceitar o nosso convite, bater esse papo esclarecedor, absolutamente, vai tirar bastante dúvida. A gente foi chato com as perguntas, exatamente por causa disso, que elas chegam até a gente aqui, as pessoas desconhecem a legislação de trânsito, principalmente. Muita coisa. Obrigado pelo seu esclarecimento, obrigado por aceitar o convite. Obrigada aqui a você. conosco.
Alessandro, sempre prazer estar com você aqui, meu irmão. Você, meu amigo, meu irmão. Obrigado, François. Obrigado, Pedrão, por estar aqui no nosso estúdio acompanhando a entrevista. Você que está acompanhando até agora, nos pedimos, dizendo para você que muda a vida, força, foco e fé. Até o próximo programa, gente.